E aí, galera, tudo bem com vocês? Ó, aqui é o professor Alan. Eu vim dar uma explicação sobre a prova parcial de vocês, tá bom? Então vocês vão clicar no link do grupo e abrir a prova do oitavo ano. O que é que vocês têm que prestar atenção? Primeiro, você vai colocar seu nome completo, bem direitinho, tá certo? Você vai marcar qual é a sua turma, se você é o oitavo é manhã, oitavo de tarde ou então oitavo à tarde. As questões, elas são poucas, tá certo? E você tem que tomar cuidado, porque você só vai poder fazer a prova uma vez. Então faça com todo cuidado, com toda atenção, para não ter nenhum problema, tá bom? Vamos lá explicar a questão 1. Aqui na questão 1, a gente tem uma proporção e ela pergunta como vai ficar a expressão depois que a gente aplicar a propriedade fundamental. Aí o que é que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que a multiplicação ela é cruzada, né? O 6 multiplica o x, o 5 multiplica o 30. E aí você vai responder uma dessas opções aqui, tá certo? Lembra que só tem uma resposta correta. Aí você marca a questão 1 para resolver. Na questão 2 é a mesma ideia, só que aqui você vai ter que resolver a proporção, né? Então você vai multiplicar os meios pelos extremos, né? O 2 multiplica o x e o 8 multiplica o 10. Aí você faz 2 vezes x igual a 8 vezes 10. E aí você faz a conta, né? 8 vezes 10 dá quanto? Aí depois passa o 2 dividindo, você acha o valor de x, tá bom? Na questão 3, ela tem uma situação em que duas alunas resolveram essa proporção aí. E aí, ela está perguntando quem resolveu a questão corretamente. Você vai analisar a solução da Ana, vai analisar a solução da Bia. Qual das duas é que fez certo? Aí você vai marcar qual dessas opções é a certa. Se você quer achar que a Ana resolveu certo, você vai lá e marca que é a opção 1. Se você achar que é a Bia, você vai lá e marca a opção 2, tá bom? Bem simples. A questão 4 e a questão 5, a gente resolveu elas na aula passada. Então, vocês podem até olhar no caderno de vocês quais são as soluções que vocês encontraram, né? Nessa questão 4, ela diz que os tambores armazenam litros de detergente. E aí você tem que lembrar o quê? Que existem grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. Nessa questão dos tambores, a gente já fez. Quando eu tenho mais tambores, é porque eu consigo armazenar mais litros. E aí essas grandezas são diretamente proporcionais. Como é que fica a proporção que você vai montar? O 2 fica sobre o x e o 360 fica sobre o 720. E aí você resolve essa proporção e aí encontra o valor de x, tá bom? Quem já fez a tarefa da aula passada tem essa solução no caderno. Do mesmo jeito, a questão 5 a gente já resolveu. Olha só. Ela diz que os pedreiros, eles levam 20 pedreiros levam 60 dias para fazer uma casa. Mas se eu tivesse mais pedreiros, se eu tivesse 25 pedreiros, os dias trabalhados iam ser menos dias. Então, enquanto um aumenta, o outro diminui. E aí, essas grandezas elas são inversas. Para a gente montar a proporção para grandezas inversamente proporcionais, você tem que inverter a grandeza que tem o x. Então, a proporção ia ficar 20 sobre 25 igual a inverte, né? Ó, o x fica sobre 60. E aí você encontra o valor de x utilizando a propriedade fundamental das proporções. Lembra de multiplicar cruzada, né? Esse com esse, multiplica esse com esse, tá bom? Essa questão vocês também têm no caderno. A questão 6 e a questão 7 é uma questão para vocês testarem, né? Se vocês conseguem fazer, se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Na questão 6,
Diz que tem um atendente de caixa, ele leva 5 minutos para atender 3 clientes. Aí ele pergunta quanto tempo vai ser necessário para se atender 36 clientes. Aí você vai lá e resolve a proporção, monta a proporção, resolve, encontra o valor de X e aí você vê qual das opções é, tá bom? Na questão 7, ela já trabalha com grandezas inversas, né? Ó, ela tem 8 eletricistas para fazer a instalação de uma casa e eles demoram 3 dias para fazer isso. Quantos dias é que vai ser necessário para 3 eletricistas fazer o mesmo trabalho? Agora que eu tenho menos eletricistas, você vai precisar de mais dias, né? Então essas grandezas, elas são inversas. Aí você monta a proporção, lembra de inverter a grandeza que tem o x. E aí você acha o valor de x e vai lá e marca, tá bom? Se vocês precisarem fazer algum cálculo, faz no caderno, que aí você não erra de jeito nenhum, tá bom? Desejo boa prova para vocês, façam com toda a atenção, com muito cuidado, tá bom? E qualquer coisa é só perguntar, beleza? Valeu!